O tema do nosso programa é contracepção. Vamos tirar dúvidas e esclarecer esse assunto de forma bem bacana. E no programa de hoje eu recebo a doutora Marli Virgínia Nóbrega, que é médica ginecologista e obstetra e integra a Comissão de Bioética da Arquidiocese de Brasília. Bom dia, doutora Marli, tudo bom? Bom dia, Eliezer. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Aliança. Antes de fazer a primeira pergunta, eu queria trazer essa informação para o nosso ouvinte. Estamos habituados em ouvir sobre as distribuições gratuitas em postos de saúde com o fim de prevenir doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo para evitar filhos, né? Estamos falando dos métodos anticonceptivos, né, que já fazem parte da maioria dos brasileiros, jovens e adultos. Doutora Marli, a primeira pergunta que eu faço: o que são os métodos contraceptivos e para que eles servem? Os métodos contraceptivos são métodos que impedem a gestação. Agora, pela sua introdução, quando você falou de métodos contraceptivos, você parece que estava colocando o preservativo, que também é um método contraceptivo, porque ele impede o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, é um método contraceptivo e é um método que previne, entre aspas, as doenças sexualmente transmissíveis. Por que, entre aspas? Porque nem todas as doenças sexualmente transmissíveis são inibidas com o uso de preservativo. Então, o preservativo ele tem até um nome um pouco falso, porque dá a ideia de que ele vai evitar 100% as doenças sexualmente transmissíveis, o que não é verdade. Agora, entre os contraceptivos, nós temos os contraceptivos de barreira, que tem o preservativo masculino, o feminino e o diafragma, que é diferente do DIU. Temos os métodos contraceptivos hormonais, que são as pílulas anticoncepcionais, as injeções, os disquinhos vaginais, os adesivos, os implantes. Então, esses são os métodos contraceptivos mais utilizados. Além do DIU e a laqueadura tubária e a vasectomia, que também nós chamamos de métodos contraceptivos, mas na realidade eles são métodos de esterilização, que tem um mecanismo de ação diferente dos anticoncepcionais. Então a gente pode falar que todos esses são métodos artificiais. Todos esses são métodos artificiais. Então, desses que a senhora enumerou, quais são os mais utilizados e quais são os mais agressivos à saúde da mulher? Aqui no Brasil, o mais utilizado hoje se chama laqueadura tubária, que é um método de esterilização. A mulher que tem mais de 25 anos ou mais de 2 filhos, ela normalmente pede para ser submetida a um processo de esterilização com inúmeras consequências morais, psicológicas, físicas. A mulher que faz uma laqueadura tem mais chances de ter hemorragias. O segundo método mais usado são as pílulas anticoncepcionais, comprimido ou injetável, que também tem um monte de problema como as tromboses, o câncer hepático, além de todos os distúrbios e até a esterilidade. Quando a gente fala do uso da pílula, o que a gente pode dizer para a nossa ouvinte a respeito do que acontece a longo prazo, uma mulher que durante um período muito grande utiliza a pílula? Não precisa ser longo prazo, não. Nós temos uma visão distante da realidade do que acontece com a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, para muitas mulheres, não tem efeito nenhum. Só funciona como anticoncepcional. Que tem uma ação abortiva também, mas no corpo dessa mulher funciona só como anticoncepcional. Agora, uma porcentagem muito grande de mulheres tem complicações graves. Por exemplo, pode induzir uma pílula no futuro a um câncer de mama, a um câncer de endométrio. A pílula, eu tenho uma paciente, tem 22 anos, e fez uma trombose com o uso de pílula anticoncepcional. Ela começou a usar a pílula anticoncepcional com 18, com 21 anos, ou seja, 3 anos de uso de pílula anticoncepcional, ela fez uma trombose por causa da pílula anticoncepcional e teve que ir para um procedimento para retirar este trombo. Então, às vezes é a longo prazo, mas às vezes é imediato também. Atualmente eu estou atendendo 2 pacientes que não ovulam mais depois que tomaram pílula anticoncepcional. Elas pararam a pílula anticoncepcional e desejavam engravidar. E o organismo delas apresentou uma doença que se chama amenorreia pós-pílula. Então elas não ovulam, elas não menstruam mais sem a pílula anticoncepcional. Tem uma que já está há quase 1 ano em tratamento para ver se volta a ciclar, a menstruar, porque ela casou e começou a usar a pílula, então ela não tem filhos e agora deseja um filho e o filho não chega. Isso porque o uso pode levar à esterilização total.
Pode. A gente falou de métodos artificiais. Eu acho bom a senhora falar sobre que esses métodos, eles são usados para inibir a fertilidade normal da mulher, algo que é natural, né? É uma coisa assim, é muito interessante que os pacientes chamam a pílula anticoncepcional de remédio. O que é o remédio? O remédio é uma droga que serve para curar. E a pílula anticoncepcional, ela não é remédio, porque ela é uma droga que tira uma função normal do organismo. Então, na verdade, a pílula anticoncepcional tinha que ser chamada o veneno, porque em vez de ser remédio que cura, ela faz um mal à fertilidade da mulher. Então, ela não é remédio e sim, ela faz uma disfunção, medicação que faz mal, nós chamamos de veneno. Veneno para matar barata, veneno para isso, veneno para aquilo. Então, a pílula anticoncepcional, ela altera a fertilidade normal da mulher e por isso mesmo ela faz uma disfunção. Interessante que a senhora está dizendo aqui hoje, vai lembrar o que a igreja orienta sobre os métodos naturais, que é um método que exige, né, um certo compromisso, dá um pouco mais de trabalho, precisa se conhecer e tudo mais. O catecismo diz assim: a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é intrinsecamente má toda a ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Catecismo, parágrafo 2370. Bom comentar isso para o nosso ouvinte, né? Eu tenho aqui a pergunta: o coito interrompido, o que ele causa no corpo da mulher ou do homem, doutor? O coito interrompido é muito interessante. O que ele causa de mal no corpo da mulher, fisicamente nada. Emocionalmente, muita coisa. Porque o homem, antes de atingir o orgasmo, ele interrompe o ato sexual. E a mulher, ela precisa de um tempo a mais de carinho, de afetividade, de ternura, de carícia e um ato sexual completo para que ela possa se sentir bem e até atingir o prazer e o orgasmo. Os casais que utilizam o coito interrompido, o homem acaba tendo uma ejaculação precoce e essa mulher se sente extremamente frustrada no ato sexual porque ela não atinge a plenitude do ato sexual. Agora, é muito interessante, eu falo isso às vezes e as pessoas ficam achando que é coisa de brincadeira, né? Mas quando a gente abre no Gênesis 38, tem lá o pecado de Onã. Ele não queria dar uma prole ao irmão Er, que tinha morrido. Então, todas as vezes que ele se unia à sua mulher, que tinha sido esposa de Er, ele maculava-se por terra. O que significa maculava-se por terra? Praticava o coito interrompido. Deus puniu com morte. Agora, é tão interessante como a medicina conhece a Bíblia também, porque ela chama o coito interrompido de onairismo em relação ao pecado de Onã. Então, o coito interrompido está fora desse planejamento natural da família, esses métodos de regulação, porque é uma coisa que desagrada profundamente a Deus, desagrada profundamente a mulher, desagrada ao homem, ou seja, termina com o relacionamento conjugal, ou esse relacionamento conjugal não atinge a plenitude que Deus quer. Voltando aqui à pílula, o principal uso da pílula anticoncepcional é para se evitar filhos durante a relação sexual. Mas como eles agem no corpo da mulher para que ela tenha essa eficácia? A pílula, ela tem 4 mecanismos de ação. Sem os 4, a pílula não funciona adequadamente. Então, é interessante a gente entender que são 4 mecanismos de ação e não um. Porque quando a gente fala em anticoncepcional, a gente pensa que a mulher está deixando de ovular, o que é verdade em parte. Então, esse é o primeiro mecanismo de ação. A mulher deixa de ovular. Se a mulher deixa de ovular, não acontece a fecundação e não tem gestação. O segundo mecanismo de ação, a pílula faz um tampão mucoso no colo do útero, impedindo os espermatozoides de subir. Então, ela impede a ovulação e impede o espermatozoide de subir. São 2 métodos de inibição da fecundação e por isso funciona como métodos anticoncepcionais. Mas ela tem um terceiro método que impede
impede o embrião de poucos dias, 7, 8 dias, de nidar na parede do útero. Então ela impede a nidação. Então ela deixa de ser método anticoncepcional e passa a ser um método microabortivo, porque ela faz um aborto precoce no embrião de 7 dias. E por que tem as 3 ações e tem mais uma quarta? Porque tem essas 3 ações, se inibisse só a ovulação, precisaria de uma dose hormonal muito grande. E aí teria muita dificuldade para a mulher com mais problemas físicos. Então a pílula anticoncepcional foi diminuindo com o passar dos anos a quantidade de hormônio. Então essa pílula não inibe completamente a ovulação. A cada ciclo a mulher pode ovular. Ela podendo ovular, vai entrar em ação os outros mecanismos. O tampão que impede os espermatozoides de subir, mas não impede todos os espermatozoides. E aí entra este outro mecanismo que é impedir a fixação do embrião no útero. Ou seja, a pílula anticoncepcional tem um nome errado porque é uma medicação abortiva. E o quarto mecanismo, ela faz uma paralisia na trompa. A trompa não funciona como devia funcionar. As mulheres usuárias de pílula vai ter mais gravidez na trompa do que as mulheres não usuárias de pílula anticoncepcional. Doutora Marli, isso tudo que a senhora está colocando aqui no programa, todo médico sabe. Olha, todo médico deveria saber. Quando a gente estuda os mecanismos de ação, está lá escrito. Quando a gente recebe uma propaganda do laboratório, na propaganda também está escrito. Mas está escrito, às vezes, numa linguagem técnica própria do médico. Né, inibe a nidação. O que é a nidação? É esse processo que vai fixar. Às vezes diz assim, alteração endometrial. O que é alteração endometrial? Deixa o endométrio fino e esse endométrio fino vai impedir a nidação. Está escrito nos manuais, está escrito na bula. Às vezes o leigo não entende porque é uma linguagem própria do médico. Agora, se você perguntar, todo médico lê a bula do remédio que está prescrevendo? Eu te garanto que não. Aí está um problema. Esse tema que a gente está trazendo hoje, num primeiro momento, parece que é tema só para as mulheres, de interesse das mulheres. Mas não, né? O esposo tem que estar bem informado sobre isso também. Tem, porque ele forma com a sua esposa uma unidade, a unidade matrimonial. Então, o que a mulher faz de errado com o corpo dela em relação à fertilidade também afeta o homem, porque formam uma unidade, os dois já não são dois, mas uma só carne. Pecado sexual do meu corpo interfere no corpo do outro, interfere no espiritual do outro. É tão interessante porque, por exemplo, se eu cometo um adultério, eu posso pegar uma doença sexualmente transmissível e passar para o meu marido. E isso tem uma consequência séria. Mas quando eu uso, por exemplo, um método abortivo, é mais sério, porque nós perdemos a vida eterna. As pessoas têm perdido essa noção, né? Do eterno. Tem. Nós vivemos numa cultura muito do imediatismo. Então, eu não quero um filho nesse momento, eu não posso ter um filho nesse momento, eu vou utilizar qualquer método, lícito ou ilícito. Né? E depois a gente não entende por que a gente vê esse aumento de criminalidade, a gente vê esse desrespeito, porque nós perdemos essa noção, né, da responsabilidade com o outro. E neste caso, do uso da pílula anticoncepcional, o outro é o meu próprio filho que eu não estou deixando nascer. Porque eu acho que este filho, que está 7 dias concebido, e eu não conheço, eu não vi, não tem nome, eu não senti alteração no meu corpo, que ele não tem um valor como pessoa, que ele não é um filho de Deus, amado, desejado, querido por Deus desde a eternidade. Então, por causa disso, eu posso desprezar, eu posso utilizar o método sabendo que existe a possibilidade dele não vir. Acaba tudo passando pelo egoísmo, né? Passa. Digamos assim, que eu tenho um revólver com uma bala só no tambor. Então eu giro o tambor e dou um tiro em você. Você acha que eu tenho intenção de te matar? Só tinha uma bala no tambor. Eu girei, não sei em qual buraquinho caiu. Quando eu aponto e atiro em você, será que eu tenho intenção de te matar? Ou tenho intenção de brincar com você? Eu tenho intenção de te matar. Você pode ter a sorte de cair num buraquinho sem a bala, mas você pode cair no buraquinho com a bala e eu te matar. Então, quando a gente utiliza uma pílula anticoncepcional, a gente tem que ter consciência que a gente colocou uma bala no gatilho, estamos rodando o gatilho e que está em jogo é a vida do nosso filho.
E a pílula do dia seguinte, que hoje é vendida de forma aberta para qualquer idade e sem exigência de indicação médica, como a pílula do dia seguinte age no corpo da mulher? Isso aí é um crime do ponto de vista médico, porque as mulheres que utilizam, elas têm grande sangramento, grande hemorragia, uma dosagem grande de hormônio, que vai ter alteração de ciclo, vai ter alteração de todos os jeitos. O mais grave da pílula do dia seguinte é porque se a mulher não tiver ovulado, ela vai provocar um aborto, em 100% dos casos. Assim, se a mulher tomou a pílula depois da ovulação, ela vai sempre provocar um aborto, porque ela descama o endométrio e o embrião que estiver sendo fecundado, que já estiver no processo de nidação, ele será abortado. Se ela tomar antes da ovulação, então ela vai ter alterações de sangramento, vai ter alterações hormonais e pode funcionar como pílula anticoncepcional. Pode, porque também continua a probabilidade dessa pílula fazer um aborto. Ou seja, a pílula do dia seguinte nada mais é do que um método abortivo. Nos países onde o aborto é legalizado, essa pílula ela é vendida como um método abortivo. No Brasil, porque a lei não permite, então o Ministério da Saúde, os órgãos de controle passaram a chamá-la de pílula como se fosse um anticoncepcional, como as outras. Agora, o grande problema dela é que ela é mais abortiva, ela tem uma ação mais eficaz provocando o aborto do que as outras pílulas anticoncepcionais. Todas as vezes que a gente traz esses temas, doutor, aqui no programa, eu gosto de dizer para o nosso ouvinte que a nossa igreja, quando ela se pronuncia a respeito de algum tema como esse, antes a igreja teve um período de estudo, de análise com cautela, para não falar bobagem. Então, quando a igreja diz não a todos esses métodos, reconhecendo que eles são contra o natural, ou seja, contra o plano de Deus para o homem e para a mulher, é porque a igreja ela procurou mesmo conhecer esse tema antes. A igreja ela é perita em humanidade. A igreja ela sabe. Ela tem cientistas que se reúnem 2, 3, 4 vezes por ano só para discutir esses temas. E não são cientistas quaisquer, são exponenciais dentro daquela área, que é a Academia de Ciência do Vaticano. A igreja começou com as primeiras universidades, as primeiras escolas foram da igreja. E a igreja não perdeu esse contato com a ciência. Ela incentivou a ciência e ela não se desvinculou da ciência. Hoje a gente vê as pontifícias universidades católicas no mundo inteiro, como elas são procuradas pela excelência no saber, a excelência no conhecimento. Então a igreja não é leviana, a igreja não fala sem ter um conhecimento. A igreja entende que razão e fé andam juntas. Falamos da pílula do dia seguinte. Agora eu queria que a senhora, doutora Marli, falasse sobre o uso do DIU. Qual a consequência do uso do DIU? O DIU é uma coisa muito interessante porque as pessoas acham que é uma coisa que não tem efeito nenhum no corpo da mulher. Mas o DIU, ele tem muito mais efeito do que a própria pílula anticoncepcional. Porque é um corpo estranho dentro do corpo da mulher. O DIU dá mais hemorragia, o DIU dá mais infecção. A mulher usuária de DIU, ela tem uma grande propensão a ter uma que a gente chama DIPA, doença inflamatória pélvica aguda. Às vezes ela vai perder útero e trompa por causa do DIU. O DIU, ele é abortivo. O DIU de hormônio, ele é abortivo. Todas as pessoas dizem, mas o médico falou que esse DIU tal não é abortivo. A própria propaganda do DIU diz assim, age a nível endometrial, impedindo o espessamento do endométrio. A gente lê e não significa nada, mas significa sim que o DIU é abortivo. Esse endométrio fininho faz com que a criança seja eliminada. Agora, o DIU, ele tem muito mais consequências físicas para a mulher do que a própria pílula anticoncepcional.
O DIU é um corpo estranho que faz um mal enorme ao organismo feminino. Há casos de consultórios que utilizam a pílula anticoncepcional para o tratamento de ovários micropolicístico. Existe outro tratamento para esses casos? Existe. O ovário micropolicístico é um ovário de uma mulher que não está ovulando adequadamente. Todos os meses, nós mulheres fazemos vários cistos ovarianos. Quando a gente ovula, esse cisto rompe, libera o óvulo é captado pela trompa. A mulher que tem problemas de ovulação, ela vai tentar ovular e não vai conseguir, aí forma um cisto. Aí ela tenta ovular, não consegue, forma outro cisto. Então esse ovário, ele vai crescendo, ele vai aumentando de volume, vai ficando cheio de cisto e cada vez dificulta mais a ovulação. Mas hoje a gente sabe que muitos desses ovários, com esse aumento de tamanho, com essa quantidade de cistos, estão relacionados a uma doença muito conhecida, que é o diabetes tipo 2. Então, às vezes, quando a gente toma condutas, como se a paciente fosse diabética, aumentar a atividade física, diminuir a ingesta de açúcar, a gente já consegue uma ação melhor da insulina sobre os hormônios femininos e essa mulher ovular. Existem outras medicações também específicas para isso, mas o Conselho Regional não permite que a gente fale nome de medicação e tratamento sem ser por rádio, porque estaria estimulando a automedicação. Então, existe tratamento. Hoje, a maioria dos endocrinologistas já trabalham dessa maneira e aqui em Brasília, muitos ginecologistas também utilizam outras medicações que não pílula anticoncepcional para o tratamento do ovário micropolicístico. Nesse caso, o paciente, ao chegar ao seu médico, ele pode pedir para que ele passe outro tratamento do que a pílula. Ou pode depois também procurar um médico que passe o outro tratamento, se o médico que ele está tratando disser, eu desconheço, não sei como é que trata, essa maneira é a que eu aprendi, porque também existe isso, né? Gilva disse que toma anticoncepcional não para evitar gravidez, que é para controle menstrual. Quer saber qual o risco de saúde nesse caso? O risco ele é igual porque a medicação ela é igual. O controle de ciclo menstrual, normalmente, você pode também fazer com outras medicações, às vezes até hormônios, mas usados de outra maneira para fazer esse controle que não pílula anticoncepcional. Agora, muitas mulheres que utilizam pílula anticoncepcional para controle de ciclo são adolescentes, porque o organismo da adolescente leva um tempo para assumir totalmente as funções. Se a gente trata essa paciente só com suporte, sangrou mais, a gente dá um remédio para anemia, dá um remédio para diminuir o fluxo, esse eixo que a gente chama hipotálamo, hipófise e ovário, ele amadurece rapidamente e aí a adolescente não vai precisar tomar pílula anticoncepcional para controle de ciclo. Mas mesmo no controle de ciclo, a mulher que é casada, que tem uma vida sexual ativa, ela está, do ponto de vista moral, fazendo um ato extremamente errado, porque mesmo para o controle de ciclo está impedindo a nidação dos embriões, então ela está fazendo uma coisa extremamente errada se ela for casada e tiver vida sexual ativa. Importante deixar claro para esses ouvintes, o outro meio existe e tem como encontrar. Se o médico que você está indo não sabe, como a doutora disse, procura um outro médico. Mas tem solução, né, doutora? Tem solução. Maria do Socorro quer saber como faz para parar de tomar pílula anticoncepcional. Uma decisão boa, viu? Maria do Socorro, é só pegar a cartelinha e jogar no lixo. Agora, se quiser aprender um método para esparçar os nascimentos dentro da Arquidiocese de Brasília, tem uma equipe de casais que trabalham ensinando o método. Mas para largar a pílula, é só pegar a cartelinha e jogar no lixo. Eu tenho aqui mais duas perguntas. Uma é sobre vasectomia. Quais as consequências possíveis para o homem que se submete a essa cirurgia? Pergunta também da Maria Auxiliadora, que está querendo saber tudo aqui com a gente. Que bom. Olha, a questão da vasectomia
É a mesma questão da laqueadura tubária. Você faz uma mutilação no seu corpo. Você diz assim, Deus, olha, você não fez tudo perfeito, não. Eu não quero que funcione mais essa minha função. Então você mutila o corpo. A vasectomia vai impedir a liberação dos espermatozoides. O homem tem uma relação normal, tem ejaculação normal, mas no sêmen não tem mais espermatozoide. O espermatozoide, então, ele vai ficar no testículo. Raramente acontece, mas é uma consequência da vasectomia, um mecanismo de destruição do organismo, é um mecanismo autoimune. O organismo se destrói por este acúmulo de espermatozoide no testículo. Isso é uma coisa rara, mas que acontece. Agora, as consequências imediatas da vasectomia são consequências emocionais. O homem se sente menos homem, menos potente, menos capaz, porque também não pode ter um filho. Então vamos aqui para o que a igreja sugere. Esses métodos que a ciência entrega à sociedade com a finalidade de evitar filhos e de proteger de doenças. Qual é a contrapartida que a igreja oferece, doutora? A igreja oferece um planejamento natural, os métodos de regulação da fertilidade. São métodos extremamente científicos, talvez mais científicos, mais estudados do que as pílulas anticoncepcionais e DIU. Hoje nós temos métodos extremamente tecnológicos. Nos Estados Unidos, uma paciente chegou com um aparelho que você coloca na boca e o aparelho diz, está fértil? Não está fértil. É um pouco caro, está ainda fora do poder aquisitivo de muita gente, mas ele é mais barato do que o DIU hormonal. Então, às vezes, a mulher diz assim, é muito caro, né, um aparelho que custa $400, 800 e poucos reais, é muito caro, mas o DIU custa o dobro e ela se submete à colocação do DIU. Então, esses métodos, tem métodos simples, fáceis de fazer, por exemplo, o método da ovulação de Billings, tem um outro método simples, que é medir a temperatura todos os dias, antes de levantar, que é o método da temperatura. Tem um método que você põe uma gota de saliva numa lâmina e olha no microscópio até de brinquedo e diz assim, estou fértil, não estou fértil. E tem os métodos mais sofisticados. Tem um método que é uma fitinha de um hormônio, do LH, que ele aumenta antes da ovulação. Molha a fitinha na urina. Se a fitinha der positivo, você vai ovular daqui a 2 dias. Se a fitinha der negativo, está longe dessa ovulação. Só que é um pouco mais caro. A tecnologia hoje, ela também está à disposição para se fazer uma regulação natural da fertilidade. A maioria das pessoas só conhecem da tabelinha. A tabelinha foi muito usado durante muitos anos. É um método que ajuda em termos de população. Ou seja, se eu colocar para todas as mulheres usar, 80% delas não vão ter filho. Mas quando a gente trata da pessoa individual, ele é um método pouco eficaz. Então, nós não trabalhamos com a tabelinha. Nós trabalhamos com o método de Billings, com o método da temperatura, com o método da saliva, teste de LH e com todos os equipamentos que hoje existem para diagnóstico de fertilidade. Esses métodos, a Arquidiocese oferece cursos para ensinar os casais, os esposos, para utilizá-los. Oferece. Os cursos são realizados no 3º domingo de cada mês e atualmente está sendo realizado na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na 312 Sul. E também a pessoa pode entrar no site da Arquidiocese, tem um link para a equipe de métodos naturais e lá tem as informações. Inclusive tem os casais que moram perto de você e que vai indicar outro casal ou vão orientá-los a respeito dos métodos. Doutora Marli, o casal pode utilizar dos métodos naturais para evitar filhos? Olha, isso aí é uma coisa extremamente delicada. A encíclica que trata disso é uma Humanae Vitae, de qual também o catecismo tira, diz assim que é um método lícito para esparçar os nascimentos. A igreja não diz que eu posso casar e não ter filhos. A igreja não diz que o caráter unitivo do ato conjugal, ele tem que ter uma abertura à vida. O ato sexual, ele tem que gerar filhos. Não quer dizer que toda relação
a mulher tem que engravidar. Então, por isso pode usar os métodos naturais para espaçar os nascimentos. Agora, o que a gente vê é que muitos casais também se utilizam do método como método contraceptivo, no sentido assim, eu não quero mais ter filhos. Então, está na hora de ver se realmente é esse o projeto de Deus para a sua vida e procurar entender o significado mais amplo e mais profundo do relacionamento conjugal e do matrimônio. Eu lembro que, certa ocasião, o padre Eduardo aqui comigo no estúdio, a gente falava sobre família e eu perguntei para o padre qual é o número indicado para que o casal tenha filhos. E ele disse assim, a igreja não diz um número específico, a igreja pede que o casal esteja aberto à vida, mas não diz que seja, o ideal é 4, o ideal seja 5, 10, mas que o casal esteja aberto à vida. E o casal tem que ser generoso com Deus. Então a gente pede tanto a Deus todos os dias, né? E às vezes nós não retribuímos com a generosidade que Deus quer, que é os filhos. E tem uma coisa interessante, né? Você tem filhos? 2. Você já fez coisa mais perfeita do que os seus filhos? Não. Então, o filho, ele é esse dom de Deus, que a gente abre a Deus em generosidade e Deus retribui no próprio filho como uma coisa linda, perfeita, única, maravilhosa. Então, Deus não se deixa vencer em generosidade. Eu quero fazer alguma coisa pelo reino de Deus, mas Deus faz mais por mim. A abertura aos filhos, essa generosidade, Deus retribui abundantemente em graças. O mundo vai contaminando a gente com uma preocupação. Se eu tiver tantos filhos, o mundo está muito complicado, está violento, o dinheiro, a escola e tudo mais. O catecismo diz assim, no parágrafo 2373, fala para católicos. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Filho não é problema, filho é um dom. Agora, se eu tiver um filho a mais, diminui a violência urbana? Não. E também se eu tiver uma menos... Uma menos, não. Aí você diz a questão da escola. É interessante, porque a gente vê quantas e quantas e quantas famílias que têm filho em colégio público. Eu estudei a vida inteira em colégio público, entrei na Universidade de Brasília, saindo da escola pública de Taguatinga, fiz medicina sem ter feito um curso particular, formei na UNB, que era pública também, ou seja, a minha família, a minha mãe era viúva, nós 3 nunca estudamos em colégio que não fosse público. Nós 3 estudamos em Taguatinga. Minha irmã é arquiteta, meu irmão fazia comunicação e faleceu. Então, nós 3 viemos de escola pública e entramos na Universidade de Brasília, na UNB. Hoje, a gente diz assim, hoje é mais difícil. Hoje não é mais difícil. Hoje nós temos muito mais facilidade que tinha em todas as épocas. Tem colégio público que não é bom, tem colégio público que não é bom. E tem escola particular que não é boa. Tem hospital público que não é bom e tem médicos particulares que não são bons. O que nós devemos fazer é procurar uma escola pública boa, se eu não tiver condições de colocar no colégio particular, e dar a melhor condição que eu possa para essas crianças. 2 perguntas. A Jordelina quer saber o seguinte, doutora. Até quantas cesarianas pode-se fazer sem causar risco à saúde da mãe ou do filho? Qual o risco de rompimento uterino se tiver mais cesarianas? Eu já fiz 9 cesarianas numa paciente, fiz 8 cesarianas numa outra, fiz 7 em 2 pacientes, fiz 6 talvez em 3 ou 4, 5 eu já perdi a conta. O risco de ruptura uterina, ele existe desde a 2ª cesariana. O que nós devemos fazer? Nós devemos prevenir a ruptura uterina, não permitindo que essa gestante de mais de 3 filhos entre em trabalho de parto. Então é uma coisa muito simples, marcar uma cesariana quando a criança já tiver atingido maturidade, e se essa mulher começar a ter contrações antes daquele período marcado, imediatamente procurar um hospital ou um médico e fazer a cesariana. Então o risco, ele é real, mas como é arriscado eu sair daqui e me acidentar. É muito mais arriscado eu sair daqui e me acidentar de carro do que um útero se romper. Agora, preciso o quê? Um acompanhamento pré-natal adequado, fazer as cirurgias na hora marcada. Agora, isso é utilizado por muitas e muitas pessoas no intuito de quê? De obrigar a mulher católica que quer ter mais filhos,
se autoesterilizar. Então hoje a gente já percebe que existe uma ideia fixa por parte de alguns colegas obstetras induzindo a esterilização feminina. No Centro-Oeste, mais de 60% das mulheres já estão esterilizadas, já fizeram a laqueadura. Então eu indico a cesariana no primeiro filho, por qualquer causa. No segundo filho, eu já dou uma forçadinha de barra e no terceiro eu faço a esterilização. Ou seja, essa cultura de ver o filho como mal leva a induzir a paciente, utilizando isso, que sua vida corre risco, que seu útero está muito fino, que na outra cesariana você vai morrer e vai perder o filho, para que ela ache que esteja fazendo um bem fazendo a laqueadura. Isso a gente pode dizer que é uma maneira de controle da natalidade? Isso é controle de natalidade. Mais uma pergunta, a última aqui, Sebastiana quer saber se a cólica menstrual pode causar endometriose. Não, a cólica menstrual pode ser sintoma de endometriose, mas a maioria das pacientes que tem cólica menstrual não tem nada a ver com endometriose, ok? Não vou entrar na endometriose, que é outro assunto longo e complicado. Doutora Marli, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. O povo está interessado, eu queria que a senhora fizesse um apanhado geral sobre essa questão dos métodos contraceptivos. A senhora tem 1 minuto e meio para fazer assim, esse resumão para o nosso ouvinte. Resumão. Tudo que interfere na sexualidade é contra um projeto de Deus. Pílula do dia seguinte, pílula anticoncepção normal, DIU normal, DIU hormonal, vasectomia, laqueadura, implantes hormonais, adesivos, discos vaginais. Isso interfere na sexualidade, interfere no projeto de Deus, faz uma disfunção. Então, em vez de ser remédio, é sempre um veneno. Dentro do projeto de Deus, nós podemos esparçar os filhos, esparçar os nascimentos, usando não um anticoncepcional, mas fazendo uma regulação natural da fertilidade, onde eu digo, Deus, na minha vida, o Senhor é Senhor. É preciso confiar na orientação da igreja, doutora Marli. Ou então nós deixamos de ser católicos apostólicos romanos. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Obrigada e bom dia a todos os ouvintes. Quero finalizar esse assunto citando um trecho do discurso de São Paulo aos cônjuges, que se encontra na carta aos Efésios. Maridos, amai as vossas mulheres, tal como Cristo amou a igreja. Os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Aquele que ama a sua mulher se ama a si mesmo, porque ninguém aborreceu jamais a própria carne, mas a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a sua igreja. Efésios 5, versículos 25 a 33. Vou ficando por aqui. Obrigado. Semana que vem tem mais, tá bom? Espero você em mais um programa Em Pauta.